Peça para Ele te encher nesta noite. Não permita que você saia daqui vazio, mas que você venha sair daqui cheio, cheio da presença do teu Pai. Adore Ele, entregue o seu melhor. Abre o teu coração. Peça para Ele te encher nesta noite, até você transbordar da presença dEle. Não se permita você sair da mesma forma que você entrou. Vai depender de mim, vai depender de você nesta noite. Enche, enche, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Declare nesta noite. Rasga o teu coração na presença do teu Pai. Peça para Ele derramar da glória dEle. Da glória, somente da glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Nos enche, Senhor. Nos enche. Nós queremos sair daqui cheio, transportando da tua presença. Oh, rabadaralabassuri, andaralabassou. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Continue com seus olhos fechados. Feche seus olhos. Deseja mais de Deus nesse momento. Deseja mais do Espírito, mais. Fala para Deus que você quer mais dele. Ora agora, ora. Ora agora nesse momento. Onde andará, mandará, manaramas. Oh, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Reconhecemos, Senhor, sua presença aqui. Seu poder está aqui, Senhor. Gera fome, Senhor, sede no nosso espírito, na nossa alma. Queremos viver seus milagres, Senhor. Queremos viver seus sinais, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Nosso coração é seu, nossos pensamentos é seu, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Intenciona o seu coração agora. Peça para Deus falar com você. Peça para Ele visitar o seu espírito, a sua alma. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Em seu coração. Senhor, as pessoas que estão aqui é sua, Senhor. Nosso coração, somos todos seus, Senhor. Por isso, se rendemos a Ti, Senhor. Se rendemos a Ti nesse momento, Pai. Faça o Teu querer aqui na terra como é no céu, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus.
Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Vocês creem que vocês recebem de Deus na medida que você reconhece? Vocês creem nisso? Vocês creem que a porção que vem sobre você, as coisas que vêm sobre você na medida que você reconhece? Vocês creem nisso? Olha o que está escrito, Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 53. Mateus capítulo 13, 53. Oh, Espírito, obrigado. Todos achou, amém? Mateus capítulo 13, verso 53. Olha o que está escrito. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? É uma pergunta. Ué, mas não é esse? Essa pessoa aí que está falando com tanta sabedoria, mas ele não é o filho do carpinteiro? Do Josézinho que trabalha ali? Que eu conheço ele, sei bem quem ele é, o irmão dele é esse, Pedro, Tiago, tá entendendo? Vocês estão compreendendo? Vamos continuar. 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Para aí, a gente já vai continuar. Presta atenção aqui. Então, Jesus, ele voltou para a cidade dele, para o país dele, para a terra onde ele nasceu. Depois de ele ter contado algumas parábolas, ele falou agora para os discípulos, agora vamos voltar lá para o meu país, para a minha cidade. Vamos lá. E ele começou a falar com uma tal sabedoria, que as pessoas que já conheciam ele na sua infância, falou, mas calma aí. Eu já conheço ele. As pessoas, devido a ter conhecido quem ele foi, quem ele era, não conseguiram reconhecer o poder que estava sobre ele. Vocês estão compreendendo? Como hoje é culto da fé, presta atenção, o perigo. Quando você não reconhece, vai faltar fé em você. E os milagres não vão acontecer. Presta atenção. E Jesus começou a falar. Com uma tal sabedoria que os homens começaram a falar entre eles. Meu Jesus. Mas não é o filho do Josézinho. É o filho do carpinteiro, eu já conheço já. Está entendendo? Presta atenção. Olha o que é a continuação, 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria. O que é pátria? Você já sabe, o país, a terra, a origem dele. E na sua casa. Então ele falou de duas coisas. O profeta não vai ter honra no seu país, na sua cidade, e nem dentro da sua casa. Agora que eu quero que vocês peguem aí o finalzinho. Fala assim, o reconhecimento produz milagre, cura. Está compreendendo? Quando você reconhece que tem uma pessoa falando, mas não é a pessoa, é pelo Espírito isso gera milagre na sua vida. Vocês creem nisso? Olha a continuação. 58. E não fez ali, ou seja, na sua pátria, na sua cidade, não fez ali muitas Por quê? Olha a continuação. Por causa da incredulidade. Então Jesus na sua cidade, ele não operou grande de si? Mas era por causa que faltou poder nele? Era por causa disso? Era porque ele não tinha o Espírito Santo? Era porque as palavras dele não tinham poder, não tinha virtude? Ou era por causa da incredulidade do povo? A incredulidade Só tem uma coisa que luta contra a sua. O que é? Incredulidade.
E o que produziu incredulidade no coração dessas pessoas? A falta de reconhecimento. Vocês compreenderam rápido, tá vendo? Então não é que o povo ficou incrédulo. Por que eles ficou incrédulo? Porque eles olhavam para Jesus, eles não criam. Vocês estão compreendendo? Se tem uma coisa que os espíritos das trevas, os demônios faz, eles amam fazer com que as pessoas não tenham reconhecimento acerca de um homem de Deus, de uma pessoa que está falando pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque ele sabe, se você reconhecer, vai acontecer o que com você? Muitos milagres. Estão compreendendo? Muitos milagres começam a seguir você. Quando você tem o quê? Reconhecimento no seu coração. É muito simples. Mateus 13, 5, 8. Olha o que está escrito. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, ele é o mesmo. Ele tinha poder, ele é o mesmo. Mas não aconteceu milagre nenhum por causa do povo, do coração das pessoas. As pessoas não estavam recebendo o que estava saindo da boca dele. Por mais que se surpreenderam pela sabedoria, mas não acreditavam. Vocês estão compreendendo? A incredulidade. Se você não reconhecer, quem reconhece que Deus está aqui agora? De verdade, quem reconhece que Deus está aqui agora? Está entendendo? Se você não entender isso, vai faltar o quê? Fé. Você vai ouvir as palavras, não vai acontecer nada. Por causa da fé. Quero que vocês abram a sua Bíblia em 2 Reis. Para aí, antes da gente ir. Você acha que na cidade de Jesus tinha pessoa cega? Para um minutinho, não lê a Bíblia agora não. Para um minuto, você já abre 2 Reis. Quero fazer vocês entender. Jesus chegou na cidade dele. Você acha que ali não tinha pessoas que estavam coxas? Vocês acham isso? Vocês acham que não tinha pessoa ali que estava com, doença simples, febre, dor de cabeça? Vai pegando todas as doenças. Você acha que não tinha pessoa ali precisando? Você acha que não tinha pessoa com a perna amputada? Vocês acham que não tinha tudo isso ali? Na cidade? E Jesus foi lá para realizar esses sinais. Você acha que não tinha pessoas endemoniadas ali? Que Jesus foi lá para libertar as pessoas? Vai pegando um monte de situação. Todos esses problemas. Jesus foi lá para operar. Meu Deus. Chegou lá. Não aconteceu nada. Sabe o Deus? Jesus era Deus na terra. Deus não pôde fazer nada, porque o povo olhava para ele e não reconhecia. Jesus era Deus. Vocês sabem que Deus é todo poder? Deus é todo poderoso, sim ou não? Ele falou para Abraão isso. Eu sou o Deus todo poder. Mas o Deus Todo-Poderoso não pôde fazer nada. Jesus não fez nada. Incredulidade. Não reconhecia. Olhava para fora, olhava a aparência de Jesus, mas não sabia o Espírito que estava em Jesus. Não sabia do poder que estava sobre Jesus. Estão compreendendo? Se tem uma coisa por esses dias, você sabia que os espíritos adoram fazer isso? Não, que pastor o quê? Que apóstolo o quê? Eles não querem que você reconheça, porque eles sabem. Se você compreender no seu espírito, a palavra quando sai da boca do homem de Deus, acontece sobre vocês. Vocês vão ler aqui agora. Abre lá, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Então o que luta contra a sua fé? Incredulidade. O que gera incredulidade? Falta de reconhecer. Se você não reconhece, seu coração vai entrando na incredulidade. Aos poucos, mas vai entrando. Sabe? Vai virando natural. Hoje vai ter o culto, vai virando coisa natural, sabe? Você vai perdendo o reconhecimento do Espírito. Olha o que está escrito. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, a partir do verso 8.
Deixa eu achar aqui. Isso, 2 Reis 4, 8. Olha o que está escrito. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher que era o quê? Que era o quê? Rica, a qual o reteve a comer o pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer o pão. 9. E ela disse a seu marido, olha o que a mulher disse para o marido dela. Eis que tenho feito o quê? Observaram que este que passa sempre por nós é um santo homem de... Então você viu? Eliseu passava e a mulher estava fazendo o que todos os dias? Observando. E essa observação fez ela reconhecer que Eliseu era um homem de Deus. Presta atenção, olha, vamos continuar. 10. Olha o que a mulher quis fazer para ele. Façamo-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retire. 11. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto, e deitou ali. Olha o que a mulher fez. Ela observou que ele era homem de Deus. Quando ela observou isso, ela falou para o marido dela, vamos fazer um quarto para ele? Que a caminhada que ele vem, vamos fazer um quarto para ele. Quando ele vinha, ele se aposenta ali. Ou seja, ele fica ali meditando com o Espírito Santo. Tá entendendo? Coisa simples. Mas olha o reconhecimento dessa mulher. Ela falou, vamos fazer isso para ele. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que esse reconhecimento trouxe resultado na vida dela? Sim ou não? Vamos continuar. Olha o que está escrito. 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se. Vamos no 12. Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. 13. Porque ele dissera, dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo o quê? Desvelo. Que se há de fazer por ti, olha ele perguntando, vocês têm tratado a gente tão bem, o que eu posso fazer por você? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. 15. Pelo que disse ele, chama ela aqui então. E chamando ele, ela se pôs à porta. 16. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu tinha lhe disseram a Bíblia de vocês. Então você viu? A mulher reconheceu. E ele, o profeta, olhou para ela e falou, o milagre vai acontecer com você. Vai acontecer. O que você tem desejado vai acontecer. Eu sei que lá na frente aconteceu a morte, o profeta vem e ressuscita, mas eu não quero mostrar isso, quero mostrar para vocês o poder do reconhecimento. Você viu que produz fé? Você viu que o profeta não forçou muito, só falou a palavra. Só falou a palavra, você vai dar a luz. A mulher gerou. E no tempo da palavra aquilo aconteceu. Vocês estão compreendendo? É muito simples. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 10. Vamos voltar lá. Mateus capítulo 10. Verso 40. Mateus capítulo 10, verso 40. Então vocês entenderam? Que quem perde é o homem de Deus ou o povo? Quem perdeu? Jesus ou o povo? Jesus foi para outra cidade. Jesus foi operar outros lugares. Quem perdeu?
o povo. Porque eles não conseguiam reconhecer, ver. Olha o que está escrito, 40. Quem vos recebe o quê? A mim. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me envia. Aquele que me enviou. Para aí, a gente já vai continuar. Jesus aqui nesse versículo, ele separa os discípulos dele e eles é enviado para uma missão. E aqui, na conversa, antes de ir para a viagem, antes de ir pregar, antes de ir fazer sinais, Jesus falou assim para eles: fiquem em paz. Quem receber vocês, vai receber quem? A mim. No comecinho, no contexto, Jesus tinha dado poder e autoridade. Então, antes de ele enviar, ou ele preparando o coração dos discípulos, fique em paz. Pedro, quando você for falar, João, quando você for falar, fique em paz. Se as pessoas não receber vocês, fiquem. Por quê? Porque se elas não receber vocês, elas não recebem a mim. Mas se elas receber vocês, ela recebe quem? A mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me envia. Você viu que é simples? Agora imagine os discípulos indo nas cidades e pregando. Você acha que todos receberam? Mas quem as pessoas deixou de receber? Você acha que foi Pedro ou Jesus? Jesus. Você acha que o milagre não aconteceu por causa de quem? As pessoas. Por quê? Não teve o quê? Fé. Olha, vamos continuar. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de receberá galardão do quê? Para aí, a gente já vai continuar. Quem recebe um profeta na qualidade aqui é o mesmo que reconheci. Calma aí, eu vou ouvir o que o apóstolo vai falar, mas não é por causa dele, é porque eu reconheço. Estou dando um exemplo da gente aqui, mas presta atenção, você está entendendo? Quando você tem esse reconhecimento, o seu galardão é menor ou é maior? A recompensa que você recebe é menor ou é maior? Vocês estão compreendendo? Quando você reconhece, o galardão é aumentado. Você está entendendo? Pensa assim, você só era batizado em línguas. Quando você reconhece, você recebe imposição, você passa a desfrutar de mais dons. Você está entendendo? Por quê? O galardão começa a ser maior. Por causa do quê? Do reconhecimento. Olha a continuação. E quem recebe um justo na qualidade de, receberá galardão de justo. Quem é justo aqui? Vocês. Então você está entendendo? Então ele fala três coisas. Quem recebe um profeta, quem recebe um justo. E olha a continuação. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria. É muita coisa. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água a um destes pequenos, em nome de discípulos. Meu Deus. Em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o quê? Seu galardão. Aqui é nítido. Jesus está falando do poder do reconhecimento. Sem isso daqui é difícil da sua fé ser despertada. Está entendendo? Porque você vai olhar o carpinteiro. Porque você vai olhar o filho de José. Está compreendendo? Sem isso daqui você vai olhar o carpinteirinho. Você não vai compreender o espírito que está sobre a pessoa. Vocês estão compreendendo? E o galardão aumenta. Quando você reconhece. Fica simples de Deus operar. Porque a sua fé vai estar como? Em alta. Quando você reconhece, a sua fé fica em alta. Está entendendo? Quando você vem compreendendo, a sua fé fica em alta. Agora, quando você não entende isso daqui é princípio básico. Quando você não compreende isso, seu coração fica. Você está compreendendo? De verdade. É simples. Fica simples de você crer. Fala assim, eu não posso viver somente pelo que eu vejo. Agora abre lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20.
eu posso falar um pouco. Vocês já compreenderam, sim ou não? Falta de reconhecimento gera o quê? Incredulidade. E quando você tem reconhecimento, produz o quê? Fé. E a fé produz Você viu que básico? Então você tem um no seu coração, produz algo. Você tem o outro, produz outros resultados. Você viu que é simples? Vamos ler capítulo 20, verso 21. Vamos ler a partir do verso 24. Olha o que está escrito. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disse-lhe, pois os outros discípulos vimos o Senhor. Olha o que Tomé disse. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas, e não puser o que ali? O dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha, de maneira nenhuma, eu vou fazer o quê? Eu vou crer. Então os discípulos falaram que viu Jesus, e olha a incredulidade. Você quer perceber uma pessoa incrédula? É quando ela começa a falar isso. Eu só acredito se eu ver. Olha o que ele quis fazer primeiro. Ele quis ver. E ele falou, se não tocar. Quando você anda assim, você não está vivendo por fé. Está cancelando a sua fé. Quando você vive assim, querendo ver e querendo tocar. Está entendendo? Isso é inimigo da fé. Por isso que eu e você sempre tem que crer. Crer. Presta atenção, vocês querem ver os anjos aqui agora ou vocês creem que eles estão aqui? Vocês querem ver ou vocês querem crer? Ou vocês creem que eles estão aqui? Vocês estão compreendendo? Muitas das vezes o anjo está aqui, aí as pessoas ficam. Mas na onde? Você está compreendendo? Ela quer ver. Mas Jesus pede para eu e você crer. Olha a continuação. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja com... Verso 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu, e as minhas, chega a tua mão e põe no meu, não seja o quê? Incrédulo, mas seja o quê? Crente. Quem é crente aqui? Está compreendendo? Então, a pessoa que anda por fé, ela não espera ver nada. Ela não quer tocar em nada, ela crê. Está entendendo? Ela tem uma convicção, ela tem uma certeza na palavra de Deus. Ela crê somente. Está compreendendo? Então eu e você não pode pensar isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes eu e você não vive assim? A gente vê aqui exteriormente, aqui do lado de fora, uma situação complicada e a gente acaba se rendendo. Você está vendo algo aqui fora, mas não é o que você está vendo. A sua fé, ela muda essa realidade que você vê naturalmente. Está entendendo? A sua fé transforma essa realidade. É a sua fé. Por isso eu e você não pode viver por aquilo que vemos. A gente precisa crer. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Se vocês só crer nesse versículo, só crer. Você não precisa fazer mais nada. Mas só creia nesse versículo que você vai ler aqui agora. Você está compreendendo? Quando você lê essa Bíblia aqui, você precisa crer. Alguém aqui viu Jesus? Mas você crê, sim ou não? Você viu Jó aqui? Alguém aqui viu Jó? Alguém aqui viu aquelas histórias, tudo da Bíblia do Antigo Testamento? Não, mas você crê. Então eu e você não pode viver por aquilo que vemos. Temos que viver pela fé, crendo. Abre lá, 2 Coríntios. Fala assim, depois da cruz, tudo foi transformado na minha vida. Presta atenção. Fala assim, depois da cruz, tudo foi transformado. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, igreja? De verdade. Depois da cruz, você crê que tudo mudou?
Na minha, na sua vida, vocês acreditam nisso? Olha o que está escrito nesse versículo. 2 Coríntios 8. O contexto desse versículo aqui, eu não quero entrar muito, mas vai falar acerca de generosidade. O povo estava aprendendo da igreja a cooperar com o reino nas finanças. Está entendendo? Não somente na parte espiritual, mas eles também estavam aprendendo a adquirir recursos e compartilhar e ajudar o seu próximo. Amém? É bem no comecinho da igreja. Olha esse versículo, mas eu não quero que você veja somente nisso. Presta atenção nesse versículo. 9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo o quê? Que sendo o quê? Jesus era o quê? Rico. Calma que você vai continuar lendo. Por amor de vós se fez o quê? Pobre. Para que pela sua fizesse o quê comigo e com você? Ah não, meu Deus do céu. Vocês não creem nisso, igreja? Eu vou ler de novo esse versículo. Meu Deus do céu. Tem como colocar esse verso aqui? Tem como colocar esse versículo aqui? Olha esse versículo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo o quê? Rico. Ele se fez o quê? Para quê? Ele fez, Jesus foi na cruz, morreu, ele se fez pobre. Foi somente para isso? Tem como colocar aqui, Thaís, por favor? Olha esse versículo. Por amor de vocês, se fez pobre, para que pela sua pobreza, meu Deus do céu, esse versículo aqui, meu Deus, eu vou mostrar para vocês, aonde foi que Jesus se fez pobre? Eu e você já entendeu, ele era o quê? Rico. Rico, o que é rico? Tudo que você imaginar ele tinha. A espiritualidade dele era abundante. A vida mental dele, ela era abundante. Ele era rico em sabedoria, rico em entendimento, rico em paz, rico em alegria, rico em poder de Deus. Ele era rico em todos os seus caminhos. Mas o que ele fez? Meu Deus do céu, Jesus. Aumenta um pouquinho. Presta atenção. Quero que vocês leiam isso daqui. Isso daqui é céu. Presta atenção. Isso é céu. Na cruz aconteceu uma transferência. Presta atenção. Na cruz ele pegou tudo que ele era e ele falou, calma aí. Eu vou dar para o Léo tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Eu sou rico, eu vou dar para ele. Eu sou pobre, eu vou se tornar pobre aqui agora. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou transferir para vocês. Sai compreendendo? Mas isso só pode ter essa consciência quem entende a cruz. A cruz, lembra que eu falei? Vocês creem que após a cruz a sua vida mudou? Após a cruz tudo foi mudado. Eu e você era miserável espiritualmente, materialmente, fisicamente a gente carecia de doença. Todas as coisas a gente era pobre. Mas por causa de Cristo agora somos o quê? Ah não, vocês não creem nisso. É que vocês veem riqueza só como finanças. Você é o quê? Vocês não creem. Meu Deus do céu. Olha esse versículo, olha o que está escrito. Presta atenção aqui, todos vocês. Para você compreender o que você é. Isso daqui é depois da cruz. O que aconteceu depois da cruz? Está entendendo? Uma pessoa que está doente no corpo, ela está sendo rica ou pobre? Uma pessoa que não tem sabedoria na mente, ela está sendo rico ou pobre? Uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não tem contato com a presença de Deus, ela está sendo rica espiritualmente ou pobre? Meu Deus, isso daqui é para sugar no seu espírito, isso daqui, igreja. Esse verso aqui é para você sair daqui. Meu Deus do céu. Você vai ler esse versículo aqui, você vai sair daqui. Talvez aos seus olhos, você vai ver uma situação diferente. Mas ali vai exigir o que de você? A sua fé. O que é fé? Você agarra a palavra de Deus e fica firme na palavra de Deus.
Você não larga a palavra por nada. Está entendendo? Você fala, não, eu fui na igreja hoje, eu entendi que eu sou rico espiritual, rico mental, rico financeiro, rico de todas as coisas. Quando você crê, antes de ver, você passa a ver. Quando você crê antes de ver. Presta atenção, a gente já vai ler esse versículo aqui. O que Jesus disse? Marta, eu não já te falei? Se você vai. Qual foi a sequência que ele disse? Marta não tinha visto o irmão ressuscitado, mas Jesus falou, se você crê, se você crê naquilo que eu disse, se você acreditar, você vai ver o seu irmão saindo para fora. Vocês creem nas palavras aqui que vocês estão ouvindo? Se você crê nesse versículo aqui, você pode ir para sua casa agora, a sua vida financeira ser transformada. Se você crê nesse versículo aqui, a sua saúde, você vai para casa, é transformado. Porque você está crendo aqui, quando você chega lá, você vai ver. Quem crê nisso? Vocês creem nisso? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus. Isso daqui é para pessoas que já sabem. Glória a Deus, já pegou. Isso daqui é para as pessoas que já sabem do quê? Da graça do nosso Senhor Jesus? O que é saber da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? É saber do favor que Ele fez por... Isso é fé. Uma pessoa que não sabe do favor de Jesus Cristo, como que ela vive? Ela tenta conquistar pela força. Ela vai fazer um monte de coisa. Mas uma pessoa que já, da graça de nosso Senhor Jesus, o que essa pessoa vai saber? Ela vai saber que o quê? Que na cruz aconteceu algo incrível, que ninguém pode mudar isso. Ela vai saber que, sendo rico, por amor de quem? Então ele era rico no céu. Tinha tudo. Sabe aquela palavra? Ele era o cara. Ele tinha tudo. Rico em tudo. Mas o que ele fez por amor de mim e de você? Por amor de vós, se fez pobre. Na cruz ele sentiu até que Deus estava O que ele disse? Deus meu, por que você me abandonou? Quantas pessoas espirituais, olha a pobreza espiritual. As pessoas sentem que Deus está na onde? Distante. Vou fazer uma oração aqui. Talvez Deus não está ocupado. Talvez você manda mensagem para Deus, Deus nem visualiza, nem te ouviu. Isso é tudo sinal de pessoas que se sentem o quê? Distante. Se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Vocês é o quê? O homem é feito em quatro áreas: espiritual, financeira, material, emocional e a parte do corpo. Essa riqueza aqui é em todas essas áreas. O que é um rico espiritual? Tem comunhão plena com Deus. Tem paz para com Deus. Quando ele chega diante de Deus, ele se sente justo, porque Jesus justifica. Aí você não sente Deus você sente que Deus está aqui. Deus está mais perto de mim e de você do que a roupa que você está no corpo, porque Ele habita no seu espírito. Então espiritualmente nós somos ricos. Fisicamente, você acha que é a vontade de Deus ver pessoas doentes? Nunca. Por isso que eu te falei, se tivesse como ilustrar aqui para vocês ver, vocês iam compreender. A cruz no meio, pessoas vivendo de uma maneira antes da cruz e após a cruz. Quando a pessoa fica consciente da cruz, ela vive de outra forma. Você está compreendendo? Jesus levou todas as coisas.
Ele fez eu e você rico. Nós somos abundantes. Abre em Provérbios 23. Rafa, eu sou rico, você falou aí, mas eu não me vejo assim. Aí que está o problema. Fala assim, como eu me vejo, assim eu sou. Então Jesus enriqueceu você. Já não é mais o problema dele. A questão agora é como você se... Quem já ouviu aquele versículo? Talvez hoje aqui não vai dar tempo. Deus não vê como o homem. Você sabia que Deus vê você após a cruz? Deus nos vê depois da cruz. Fala assim, Deus me vê depois da cruz. Está entendendo? Olha esse versículo. Capítulo 23, verso 7. Porque, todos achou, amém? 23, 7. Porque, como imaginou na sua, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará com. Como você imagina na sua alma, assim você é. A Bíblia fala que você é rico, mas você na sua alma não se vê como rico. Você está compreendendo? Assim como você se vê, assim você é. Assim você é. Isso é a fé. Eu e você precisa se ver a partir da palavra. Quando você se vê a partir da palavra, tudo é transformado. Vocês estão compreendendo? Se veja agora a partir da palavra de Deus. Se veja a partir da palavra. Quando você vê as coisas aqui fora, presta atenção nisso. A Bíblia diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Muitas pessoas olham as coisas aqui fora e começam a se ver como as coisas aqui fora. É ao contrário. A fé mexeu aqui dentro, a palavra de Deus transformou aqui. Então você tem que se ver a partir daqui de dentro para fora. Está entendendo? Aí sua fé começa a operar. Aí você avança, porque você está se vendo como você é. Vocês é tudo que a Bíblia diz que você é. Tudo que a Bíblia diz que você é. Abre lá em 2 Reis, aí eu já vou encerrar. 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 6. Como que as pessoas se veem? Distante da palavra. Alguns, né? Não todos. Mas se vê distante da Bíblia. E aí do jeito que a pessoa se vê, assim ela é. Vocês estão compreendendo? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Se você não vê a imagem de Deus em você, você está se vendo distante da palavra. Se você olha para a sua vida e você vê necessidade e miséria, você está se vendo distante da palavra. Se você olha o seu corpo e vê doença em você, você está se vendo distante da palavra. Por isso que é como você se vê, assim você é. Olha o que está escrito, 2 Reis 6, 9. 2 Reis, capítulo 6, verso 9. Olha o que está escrito. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha havido, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Ou seja, não foi uma e nem duas, mas foi várias. O que aconteceu? O rei aqui, ele ia contra o rei de Israel, e Eliseu, ele falava tudo o plano do rei, inimigo, para o rei de Israel. Pensa assim, vamos continuar lendo, você já vai entender. 11.
Então se turbou com este incidente o coração do rei e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha a ira desse homem. O rei da Síria, ele chamava os seus servos, ele armava uma emboscada para pegar o povo de Israel, e Eliseu lá do outro lado, ele falava tudo o plano do rei. Ele falava, eles vai vir por aqui, e a Bíblia diz que não foi uma e nem, ou seja, foi várias vezes. Está entendendo? Igreja, quando seu inimigo arma cilada para você, o Espírito Santo visita você para livrar você. Está compreendendo? Deus livra você de cilada aqui e você nem vê. Aí esse rei, ele ficou irado. Ele falou, meu Deus, reuniu o povo dele. Falou, quem de vocês aqui é a favor do rei lá do outro lado? Porque toda vez que eu armo a emboscada, parece que o cara lá já sabe. Olha a continuação. 12. E disse um dos teus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de Olha o que acontecia. O profeta falava as palavras que o rei, quando ele ia dormir, ele fala. Aí um servo dele falou, rei, não é ninguém que está aqui não, mas é o profeta Eliseu. É o profeta. Ele avisa para o rei de Israel tudo que você fala lá na sua cama. Vocês estão compreendendo que é simples? E Deus livrava o povo de Israel das ciladas. Olha a continuação, 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite, e cercaram toda a cidade. 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhes disse, ai, meu senhor, o que faremos? Você viu? Depois que o rei da Síria descobriu que era Eliseu, ele mandou ir lá buscar ele, com carros, cavalos, homens armados, para pegar o profeta. E aí, o servo dele levantou de manhã bem cedo. Trazendo para o dia de hoje, é como se levantou para comprar pão. Acordou, abriu a porta e falou, meu Deus do céu, o que é isso? Ele viu o exército inimigo. E ficou desesperado. Por isso que eu falo, não é o que seus olhos vê. Não viva por vista, viva pela fé. E olha o que aconteceu, 16. E ele disse, não, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você está compreendendo? Quando você vive pela fé, você está vendo coisas que ninguém está vendo. Quando você vive pela fé, você está vendo coisas que as pessoas naturais não conseguem ver. Você crê em coisas que as pessoas naturais não conseguem crer. Está entendendo? Por isso é pela fé as coisas. É pela fé. Olha a diferença. Eliseu olhou aquilo e falou, não é isso daqui que eu estou vendo. É a realidade do invisível que eu estou vendo. Não é isso daqui. Está entendendo? Não. É o que eu vejo pelo Espírito. É o que você vê pelo Espírito. A palavra de Deus abre seus olhos para você ver as coisas no Espírito. Você passa a ver as coisas no Espírito. Está entendendo? Você crê na palavra. Não veja as coisas a partir dos seus olhos naturais. Veja a partir do Espírito de Deus. Veja a partir do Espírito. Viva pelo Espírito. Porque o Espírito tem poder de transformar o natural. Eu não estou falando que isso daqui não é real. É real. Vocês estão me vendo, sim ou não? Vocês estão me vendo, é real.
Mas a verdadeira realidade é a dimensão do Espírito. E é a dimensão do Espírito que pode transformar a dimensão natural. Vocês estão compreendendo? É pela sua fé. No Espírito está tudo pronto. Mas aqui no natural você não vê. A sua fé. Eu dei um exemplo na igreja do Planalto. Quero dar esse exemplo para vocês e já vou encerrar. A sua fé. Sabe um portal? É como se fosse um portal. Pensa assim, você está vivendo aqui no natural. Quando você ativa a sua fé, é como se você fosse no mundo espiritual. Pegasse o que você precisa e você trazesse para o natural. Eu e você tem vantagem sobre as pessoas naturais. Vantagem que eu digo não é para pisar nas pessoas, mas porque elas não conseguem ver a realidade do mundo espiritual, você consegue. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: quem nasceu do Espírito, esse vê o reino de Deus. Agora quem não nasceu do Espírito, ele não vê. Ele só vive na primeira realidade, na realidade natural. Sabe? É como se fosse um laço também. Ó, você lança esse laço no reino do Espírito e puxa aqui para baixo. Pela sua fé. A sua fé faz isso acontecer. Tá entendendo? É a sua fé. Por meio da palavra de Deus. Esses dois homens aqui estavam em duas realidades, sim ou não? Geazi só estava vendo a realidade natural. E Eliseu estava no mundo espiritual. No mundo do Espírito. Grava isso. As pessoas que não nasceu do Espírito, elas não veem o mundo do Espírito. Eu e você conseguem ver o mundo do Espírito. E conseguimos receber as coisas do mundo espiritual. Eu e você conseguem receber. Tudo pela sua fé. Tá entendendo? Por isso que você ouve a palavra aqui, você crê no seu coração e você é curado. Por isso você ouve a palavra aqui e você é abençoado. Por causa da sua fé. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.